Naquele período, destacavam-se no Oriente duas grandes cidades, Alexandria, no Egito, e Antioquia, na Síria romana, região que hoje pertence à Turquia e recebe o nome de Antáquia. Nessas cidades, floresciam importantes centros de pensamento cristão, onde teólogos e filósofos buscavam compreender e explicar a fé. Era um tempo de intensa efervescência intelectual, marcado pelo avanço do neoplatonismo e por um vigoroso movimento cultural judaico ligado a Filão de Alexandria. Foi também o período em que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego na célebre versão dos 70. Alexandria abrigava ainda a lendária biblioteca, mais tarde destruída por César ao conquistar a cidade. Situada estrategicamente próxima ao delta do rio Nilo, Alexandria tornou-se um ponto de destaque não apenas cultural, mas também religioso, e foi justamente ali que surgiu a heresia ariana. Em sua obra A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, Daniel Hobbes descreveu Ário da seguinte forma: tinha em si uma mistura inextrincável de qualidades e defeitos, fundidos no cadinho desse orgulho que encontramos sempre nos grandes hereges. Nada nele era insignificante, nem a inteligência, nem o caráter, nem a violência, nem a ambição. O seu belo rosto macilento, o seu ar de austeridade modesta, a severidade serena e vibrante de suas palavras, tudo parecia feito para seduzir, e por isso eram muitas as jovens apaixonadas que o rodeavam. Sábio e dotado do dom da dialética como só o podia ter um oriental imbuído de espírito grego, era, segundo se diz, virtuoso, duro para consigo mesmo, dado a penitências e asceses, aureolado de dignidade e quase de santidade. Num Lutero que mal largou o hábito, cedeu ao calor do sangue e se casou, as razões da sua rebelião podiam não parecer muito teológicas, mas quanto a Ário, nada se podia dizer contra ele no plano moral, e não era menos perigoso por isso. Ário foi ordenado sacerdote já em idade avançada, após dedicar muitos anos ao estudo de diversas correntes filosóficas e teológicas. Era um homem de vasta cultura e reconhecido por sua habilidade como orador, capaz de atrair multidões com seus sermões cativantes. Fiéis de toda a Alexandria acorriam à paróquia de Balcales apenas para escutá-lo, impressionados por sua eloquência e erudição. Sua popularidade foi tamanha que despertou a atenção do bispo Alexandre, que preferiu inicialmente agir com prudência, convocando Ário e seus seguidores para apresentarem suas ideias diante de um sínodo. O historiador Daniel Hobbes resume o pensamento de Ário da seguinte maneira: como todas as heresias, partia de uma ideia justa, a da grandeza sublime e inefável de Deus. Único, não gerado, Deus é aquele que é, como já dizia o Antigo Testamento, o ser absoluto, o poder e a eternidade absolutos. Até aqui tudo estava certo, mas Ário acrescentava: Deus é incomunicável, porque se pudesse comunicar, teríamos de considerá-lo um ser composto, suscetível de divisões e mudanças, dedução que só a imprecisão dos termos tornava aceitável. Ora, continuava Ário, se ele fosse composto, mutável e divisível, seria mais ou menos corporal. Mas isso não pode ser, donde se conclui que é sem dúvida incomunicável, e que, fora dele, tudo é criatura, incluído Cristo, o Verbo de Deus. Aqui está o ponto exato em que se situa o erro, para Ário. Jesus, o Cristo, o Filho, não é Deus como Pai, não é seu igual, nem é da mesma natureza que ele. Entre Deus e Cristo abre-se um abismo, o abismo que separa o finito do infinito. Ário desejava preservar o princípio do monoteísmo absoluto. Por essa razão, afirmava que, se existe um único Deus, não poderia haver uma trindade, pois isso implicaria a existência de 3 deuses. Para ele, somente o Pai era verdadeiramente Deus. O Filho teria sido criado por ele, e o Espírito Santo viria posteriormente, ocupando uma posição ainda mais inferior. Essa forma de pensar ficou conhecida na teologia como subordinacionismo, ou seja, a ideia de que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai. Embora tal concepção já tivesse surgido em alguns círculos da Igreja, faltava uma formulação clara que a expressasse, algo que Ário conseguiu fazer com grande habilidade.
Mesmo enfrentando a oposição do bispo Alexandre, contava com o apoio de outros bispos, especialmente de Eusébio de Nicomédia, que compartilhavam suas ideias sobre a Trindade. Assim, quando foi chamado a comparecer diante do bispo Alexandre, Ário sentiu-se confiante, amparado por seus aliados, e apresentou suas ideias de modo simples e direto, utilizando frases curtas e fáceis de compreender. O encontro do sínodo foi relatado da seguinte forma: o sínodo decorreu num clima cheio de exaltação. Excetuados 2 ou 3, todos os bispos presentes estavam ao lado de Alexandre, isto é, da ortodoxia, e contra Ário. Houve momentos dramáticos, como quando o heresiarca, arrastado pela sua lógica, afirmou que Cristo era uma criatura e, portanto, teria podido errar e pecar, e a Assembleia soltou um grito de horror. Ário foi condenado, e com ele alguns clérigos de Alexandria, de Mareotes e da Cirenaica, que tinham aderido às suas teses. Recebeu ordem formal de submeter-se ou demitir-se. Durante algumas semanas tentou ainda conservar o lugar de presbítero, mas logo verificou que, para travar a batalha, precisava sair do Egito. E saiu. A expulsão de Ário não encerrou a difusão de suas ideias. Ao contrário, aquilo que inicialmente parecia apenas uma agitação local, transformou-se em um vasto movimento que rapidamente se espalhou por todo o Oriente, região fértil para o surgimento de doutrinas estranhas, teorias confusas e intermináveis especulações sobre os mistérios divinos. No Ocidente, porém, o arianismo encontrou menor acolhida, pois os cristãos ocidentais, menos inclinados a debates filosóficos, preocupavam-se mais em viver a fé no cotidiano do que em discuti-la. Enquanto no Oriente predominava um fascínio quase ilimitado pelas palavras e teorias, no Ocidente o cristianismo mantinha-se mais voltado à prática e à vida concreta. Por meio de cartas, Ário procurou se aproximar daqueles que acreditavam compartilharem de suas ideias, conquistando o apoio. Quando o bispo Alexandre soube dessa estratégia, respondeu de forma semelhante, enviando cartas aos seus próprios aliados. Assim teve início uma disputa intensa que se espalhou rapidamente entre as comunidades cristãs. Durante o rigoroso inverno dos anos 323 a 324, o Oriente cristão estava em grande agitação. Todos os estudiosos e líderes da igreja sabiam que uma crise séria se aproximava. Os bispos trocavam cartas, alguns defendendo Ário, outros condenando suas ideias. O bispo Alexandre recebia críticas de Eusébio de Cesareia, enquanto o próprio Ário procurava confundir o debate, divulgando um símbolo, um resumo de suas doutrinas, redigido com expressões ambíguas e linguagem engenhosa, de modo que muitos cristãos bem-intencionados acabavam sendo enganados. Enquanto isso, o povo simples era influenciado por canções que o próprio Ário compôsera, nas quais, sobre aparente piedade e belas palavras, escondiam-se graves erros doutrinários. Enquanto isso, o imperador Constantino finalmente derrotava Licínio, tornando-se o único governante do Império Romano. Ao chegar à cidade de Nicomédia, ficou profundamente abalado ao perceber que a igreja enfrentava uma ameaça de divisão ainda mais grave do que aquela que ele acreditava ter resolvido anteriormente na África. Após refletir longamente sobre a situação, Constantino decidiu intervir. Enviou cartas tanto ao bispo Alexandre quanto a Ário, pedindo que deixassem de lado as divergências e restabelecessem a comunhão entre si. Para entregar as mensagens, escolheu o bispo Ósio de Córdoba, homem de grande sabedoria e confiança. Depois de ouvir atentamente os dois lados, Ósio reconheceu a verdade na posição da igreja e se colocou contra Ário. No entanto, o apelo do imperador não produziu o efeito esperado. Um concílio provincial realizado em Antioquia, destinado a eleger um novo bispo, terminou em confusão, pois alguns prelados, entre eles Eusébio de Cesareia, defenderam abertamente Ário e suas ideias. Diante da crescente desunião e da ameaça à unidade da fé, Constantino percebeu que era preciso uma decisão definitiva. Assim, convocou o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja, o Concílio de Nicéia. Constantino tomou para si a responsabilidade de convocar o concílio, enviando pessoalmente cartas a cada bispo, escritas com profundo respeito, como relata Eusébio. O historiador descreve com entusiasmo a grandiosidade do encontro. Os ministros mais ilustres de Deus vieram de toda a Europa, da Líbia e da Ásia.
Uma única casa de oração, dilatada pelo poder divino, reuniu sírios, cilicianos, fenícios, árabes, palestinos, egípcios, habitantes da Tebaída, da Líbia e da Mesopotâmia. Também estavam presentes o bispo da Pérsia, representantes da Macedônia, Trácia, Acaia, Epiro e até mesmo da distante Espanha. Entre os diversos temas tratados, o ponto central do concílio foi a doutrina da redenção. O diácono Atanásio, figura de destaque no debate, apresentou a questão de forma decisiva. A salvação da humanidade não teria sentido se Cristo não fosse ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele afirmou que o Filho não é uma criatura, mas eterno, coexistente com o Pai, distinto, porém inseparável, sempre perfeito e infalível. O concílio resumiu essa verdade de fé proclamando que o Filho é consubstancial ao Pai. Fica evidente, portanto, que o concílio condenou de forma clara e definitiva a doutrina de Ário. Apenas 5 bispos mantiveram-se abertamente ao seu lado, sendo por isso exilados junto com ele. Outros, porém, agiram com dissimulação, procurando aparentar obediência para conservar prestígio e manter-se em boa posição dentro da igreja. Pensaram que podiam fazer sobreviver as suas doutrinas com uma insignificante mudança de grafia. Substituíram a palavra homoousios, que quer dizer da mesma substância, pela palavra homoiousios, que significa de uma substância semelhante. Entre as duas palavras não há diferença senão de um iota, mas essa diferença, mínima na aparência, era fundamental, e temos de avaliar bem a importância da jogada. Entre homoousios e homoiousios havia um abismo. De um lado, a identidade com Deus. Do outro, a simples semelhança ou não de semelhança. O gênio sutil dos gregos aprendera perfeitamente a diferença, e os padres ortodoxos orientais terão precisamente a missão histórica de afirmar a identidade, a despeito de todas as seduções, tentações e argúcias. Esta astúcia ortográfica havia ainda de ter consequências muito graves. Ao regressarem para suas dioceses, muitos bispos começaram a se arrepender de terem apoiado o bispo Alexandre. O grupo de Ário, longe de ter sido extinto, reorganizou-se rapidamente e passou a contestar o concílio, alegando que era absurdo professar uma fé que incluía termos não presentes na Sagrada Escritura. Enquanto isso, Alexandre retornou a Alexandria acompanhado de seu fiel diácono Atanásio, que, após a morte do bispo, foi escolhido para sucedê-lo. Contudo, o imperador Constantino, influenciado por conselheiros simpáticos ao arianismo, acabou cedendo, suspendendo punições e permitindo que a heresia voltasse a ganhar força. Com a morte de Constantino, a situação se agravou ainda mais. O império foi dividido entre seus filhos. Constâncio governou o Oriente e Constante o Ocidente. Constâncio, adepto das ideias arianas, favoreceu o movimento e proporcionou ao partido de Ário uma nova ascensão. No Oriente, a adesão do imperador ao arianismo levou muitos bispos a seguirem o mesmo caminho. São Jerônimo descreveu esse período com uma frase célebre: "O mundo adormeceu cristão e despertou ariano", expressando como, de forma quase repentina, grande parte do Oriente passou a aceitar a heresia. No Ocidente, porém, sob o governo de um imperador fiel à verdadeira fé, a doutrina trinitária permaneceu firme. Ainda assim, a crescente interferência política começou a afetar a vida da Igreja. Os imperadores, ao mesmo tempo em que favoreciam a expansão do cristianismo, também tentavam influenciar suas decisões internas. Mesmo diante dessas pressões, a Igreja demonstrou sua força e fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo, permanecendo firme na fé transmitida pelos apóstolos. Essa fidelidade inabalável será o tema dos próximos vídeos. Se você está gostando do conteúdo totalmente gratuito que oferecemos aqui no canal, saiba que a produção desses vídeos envolve custos. Por isso, se puder, ajude a manter esse trabalho vivo por meio do botão do Valeu Demais. Qualquer valor faz a diferença e é uma forma de garantir que você continue recebendo conteúdo católico de qualidade, sempre com muito carinho e fidelidade à fé. Também é possível colaborar com uma doação de qualquer valor pelo Pix do canal, doaçãocatequizandocatólicos@gmail.com. Sua ajuda é fundamental para que essa missão continue crescendo.
Conheça também o clube de membros do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos, pensados especialmente para quem quer aprofundar ainda mais na fé. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E aproveite para deixar seu comentário aqui embaixo, seja uma dúvida, uma sugestão ou o que você quiser compartilhar. A sua participação é muito importante para nós. E para quem quer entender ainda mais sobre o assunto, não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre o Edito de Milão e o papel do imperador Constantino na pacificação da perseguição aos cristãos pelo Império Romano. O link está na tela. Te espero lá!